Olá, tudo bem? Eu sou o Edu, aqui do perfil edu.kiron, e eu queria falar hoje um pouco sobre a importância da gente estudar os arquétipos, de conhecer essa representação de uma forma quântica, extrafísica. Eu vou partir de um princípio, de uma dualidade ainda mais inquietante para nós. Nós somos espíritos ou somos matéria? Por que é tão difícil a gente conciliar esses dois conceitos? Porque eles representam uma dualidade, aspectos opostos um do outro. E o que a dualidade representa? Muitas vezes é uma forma de melhor compreensão de algo que a gente não tem uma definição tão palpável, a gente consegue identificar pelo oposto dela. Por exemplo, se eu acho algo feio, eu sei que ele é algo que eu não acho bonito. Ele não tem uma definição em si que eu consiga explicar, mas pelo oposto dela, o meu ser consegue compreender. Ah, ele é feio, então é porque ele não é bonito sobre o meu ponto de vista. E o conceito da dualidade, dessa dualidade primordial, espírito e matéria, é algo que nos persegue desde a nossa criação, vamos dizer assim. Mas ele é um aspecto dual, ele representa o dois. E o que antecede? Qual é a unidade anterior dessa dualidade, o princípio uno? É nesse aspecto que a gente tem que se basear para transmitir um equilíbrio nesses dois duais, espírito e matéria. Então, a unicidade primordial, antes dessa dualidade espiritual-material, ele tem vários nomes. Na física quântica, uma ciência moderna, ele tem sido chamado de vácuo quântico. No Theta Healing, em algumas terapias holísticas, ele tem o nome de Criador de tudo que é. Em algumas culturas e seitas antigas, matriarcais, ele era chamado de a Grande Mãe. E hoje, em algumas filosofias mais ocidentais, nós podemos também chamá-lo de Deus. Então, são várias nomenclaturas que representam o mesmo princípio, o princípio universal, o princípio criador, o princípio que dá forma a tudo. Ele contém tudo dentro de si mesmo. É um aspecto uno de que toda a existência se originou dele. Mas se a gente para pensar e questiona essa infinidade, essa diversidade de coisas que existem só aqui no nosso planeta, imagina fora, no universo, como que a gente vai definir que foram criados a partir de um único ser, de um único composto, de um único elemento, de uma única forma. Então o para ele ser ele precisa ter o zero antes dele. E esse zero é o que determina a forma, é o que principia tudo. É a nossa consciência. É a consciência de algo ainda maior. É a consciência primordial. É o Tao no taoísmo. Então, a consciência, ela possibilita as diversas criações, porque ela tem a capacidade de compreender o uso, a construção, a destruição, a reformulação. É como se fosse um barro a ser moldado. Ele precisa da mão de alguém para moldar. Mas essa mão, às vezes, ela não é física, ela é uma energia. Ela se constrói a partir de algo, que é uma visão de um observador ainda maior.
Então, antes de nós termos a energia criadora, nós temos a consciência de tudo. É uma consciência que opera acima de uma energia primordial. Essa energia primordial cria a dualidade e assim por diante. Ela vai se moldando conforme a necessidade dessa consciência primordial de tudo. A consciência e a energia criadora, muitas vezes, elas se fundem num conceito só. Então, por isso a gente denomina como se fosse uma única coisa. E ela pode ser, é só uma forma de a gente procurar entender melhor quais os aspectos que regem, que formam a vida, o universo, a nossa forma de existir. E essa pergunta, essa consciência, ela nos traz uma resposta sobre a pergunta que nós fizemos no início. Nós somos espírito ou matéria? Nós somos uma consciência que utiliza dessa energia material e espiritual para vivenciarmos, para compreendermos, para experienciarmos. E é assim que nós alimentamos essa consciência maior. Essa consciência maior, ela precisa da nossa existência para que ela se expanda, para que ela tome uma forma que ela ainda não absorveu. Mas como assim? Se ela é tudo, ela não conhece tudo, ela tem tudo, todo o princípio dentro de si. Mas a essência dela, ela se forma conforme as nossas vivências. Por isso que são criados diversos seres, diversas possibilidades, para que a gente se integre numa consciência só. É o mesmo princípio das ligações sinápticas do nosso cérebro. Os nossos neurônios formam uma cadeia, uma ligação, quando a gente experimenta algo, quando a gente vive algo, seja ele real ou fictício. Então, a gente alimenta a estrutura do nosso cérebro através das nossas experiências. O nosso cérebro, por si só, ele compreende todo o mecanismo, mas ele só realiza essa função de acordo com a nossa experimentação. Então, esse é um conceito muito profundo, talvez novo e de difícil compreensão no primeiro momento, mas a consciência, ela forma essa ligação entre a dualidade. E onde que entra o arquétipo nisso tudo? Para que essa consciência crie, ela tem uma ideia primordial, ela tem um molde, ela tem um modelo, ela tem um padrão. Então, antes que exista, existe a ideia arquetípica. Porque nada do que a gente forma no mundo real, no mundo material, ele existe sem um estudo. É preciso determinar as formas. E nós podemos averiguar que uma forma, ela não delimita a diversidade das suas existências. Que nem nós temos o reino vegetal, porque elas têm características padronizadas, mas existem uma diversidade de plantas. Nós temos o reino animal, porque existe um padrão para todos os animais, mas existe uma diversidade de animais. Então, o arquétipo ele é esse molde da consciência criadora. E ele nos ajuda a entendermos a nossa vida como um padrão da criação, como eu sou, qual o caminho que a minha consciência está percorrendo, quais os desafios, as luzes e as sombras, as virtudes e os defeitos que eu vou precisar integrar em mim para que eu tenha uma vida mais plena e que a minha consciência caminhe elucidando a consciência maior. E nesse caminho não tem nada errado, é só um caminho de autoconhecimento e de esplendor, transformando a nossa vida numa vida mais fácil, numa vida mais simples e mais pura, integrada com essa consciência divina. Obrigado.